Agora vamos resolver equações do segundo grau que são incompletas, né? Ou ela não vai ter o B ou ela não vai ter o C, né? Porque se ela tiver o A, ela já não é de segundo grau. Então, primeiro caso, quando temos só uma incógnita, ou seja, o x, né? O x só aparece uma vez, eu só tenho o x elevado a 2. Eu não tenho o x sozinho. Então, aqui, eu vou ter o A, que é 4, e vou ter o C, que é menos 100, porque lembra que ela tem que estar igualada a zero? Então, se eu passar esse 100 para cá, fica menos 100. Como que eu resolvo uma equação quando o x só aparece ao quadrado? A gente resolve isolando esse x, como a gente faz na equação de primeiro grau. Então, quem está junto com o x no primeiro membro? É o 4. 4x² é a mesma coisa que 4 vezes x². Então, eu vou isolar, eu vou tirar esse 4 do primeiro membro, vou passar ele para o segundo membro. Então, vai ficar aqui só o x² igual o 100, que já está no segundo membro e continua. Esse 4 está em uma multiplicação. Quando ele troca de membro, de lado, ele passa para a operação contrária, que é a divisão. 100 dividido por 4 vai dar, resolva essa operação, 25. O x ainda não está isolado, ele está ao quadrado. Então, eu vou passar esse quadrado para cá. O quadrado é uma potência. O contrário da potência é a raiz quadrada. Sempre que eu estou resolvendo uma equação e passo uma raiz que tem índice par, que, né, raiz de índice 2 nesse caso, porque é raiz quadrada. Se fosse quarta ou sexta, eu coloco mais ou menos. Porque a raiz de índice par aceita tanto a resolução positiva ou negativa. Vou passar para cá para resolver. X vai ser igual a mais ou menos. Raiz de 25 é exata, 5. Então, eu vou ter duas soluções. X1 menos 5 e x2 mais 5. Então, a solução dessa equação do segundo grau é menos 5 e 5 positivo. Então, foi aquilo que eu falei, o grau da equação de segundo grau, então, ela aceita até duas raízes reais. Aqui eu tenho outro exemplo, onde eu tenho o A, que é 1, e vou ter o C, se eu passar aqui, o C vai ser menos 36. Então, eu só tenho o x aparecendo uma vez, eu não tenho o x em nenhum outro elemento. O x só está aqui nesse termo aqui, aqui não tem x, aqui também não tem. Então, dá para isolar ele. Nesse caso, quem está junto com o x aqui é o menos 10, vai primeiro, sempre a potência é o último. Copio o x², 26 já está aqui, ele está numa subtração, vai para o segundo membro uma adição. Resolvo essa adição, vai dar 36. Passo a potência quadrada como raiz quadrada e fica mais ou menos. Raiz quadrada de 36 também é exata, então vai ficar mais ou menos 6. Solução, menos 6 e mais 6. Outra coisa que pode acontecer, vou colocar um exemplo aqui, x² igual a 20. É uma equação de segundo grau, o x não está isolado, então eu passo essa potência como mais ou menos raiz de 20. Pode acontecer da raiz não ser uma raiz exata. O que você vai fazer? Você vai fatorar essa raiz, como a gente já viu, em números primos. 20 é par, dá para dividir por 2, fica 10. 10 é par, dá para dividir por 2, fica 5. 5 é número primo, divide por ele mesmo. Então, a fatoração do 20 ficou: o 2 aparece duas vezes e o 5 aparece uma vez. E está dentro da raiz o 20. Como aqui é índice 2, esse aqui sai da raiz, a fatoração fica 2 raiz de 5. Então, a resposta final vai ser mais ou menos 2 raiz de 5.
Se a raiz não é exata, você sempre simplifica ela ao máximo para dar a resposta final. Então, solução, menos 2 raiz de 5 e mais 2 raiz de 5. Solução a gente coloca também sempre em ordem crescente, do menor para o maior. Segunda maneira que pode aparecer uma equação de segundo grau incompleta. Quando a gente tem mais de um termo onde aparece o x. Então, olha aqui no primeiro exemplo. 2x² igual a 4x. Quando você tem o x neste termo e neste, a primeira coisa que você vai fazer é igualar a zero. Então, eu vou passar esse termo lá para o primeiro membro. Aqui na frente é mais 4x, então ele vem para cá menos 4x. Como que a gente pode resolver essa? Colocando um termo em evidência. O que é colocar um termo em evidência? Algo que tenha nos dois. O que eu sempre vou ter aqui e aqui? O x. Então, eu vou colocar esse x em evidência e vou abrir o parênteses. Se eu pegar esse 2x² e tirar esse x daqui, vai sobrar 2x. Sinal de menos, porque é o que está aqui em cima no primeiro membro. E se eu tirar esse x que eu já coloquei em evidência daqui, vai sobrar só o 4. Então, eu coloquei o x em evidência. O que acontece? Eu tenho uma multiplicação, x vezes 2x menos 4. E essa multiplicação dá zero. Quando acontece isso, uma multiplicação dá zero, ou esse termo ou esse tem zero. Então, tem que ser zero. Então, ou o x tem que ser igual a zero, ou o 2x menos 4 tem que ser igual a zero. Se é uma multiplicação de dois números, um dos dois tem que dar zero para a resposta ser zero. Aqui eu já obtive, ó, x igual a zero, x já está isolado. Essa é a minha primeira raiz. A gente pode chamar a raiz também por linha. Em vez de x1 e x2, x' igual a zero. Essa é a minha primeira solução. A segunda solução, eu cheguei numa equação de primeiro grau, vou resolver ela, isolando o x. Quem vai primeiro é sempre o termo independente, que está mais longe. É menos 4, vem para cá, fica 4, porque menos 4 vem para cá, mais 0, mais 4, 4. E agora eu vou passar o 2, 2x é 2 vezes x, tá multiplicando, passa dividindo. 4 dividido por 2 é 2, esse aqui é o x duas linhas. Então, equação de segundo grau, duas raízes, 0 e 2. Solução 0 e 2. Vou fazer mais um exemplo. Aqui eu tenho também o x nesse termo, o x nesse termo e está igualado a zero. Então, vou fazer colocando o termo em evidência. Um termo que eu tenho aqui, que tenho aqui também, que é o x. Se eu tirar o x daqui desse termo todo, vai sobrar o raiz de 2 e 1x. Observe que este x² não está dentro do radical, tá? Menos x dividido por x vai ficar 1. Multiplicação que dá zero. Ou este termo é igual a zero, ó, já achei a primeira solução. Ou tudo isso aqui é igual a zero. Essa aqui é uma equação de primeiro grau, então eu tenho que resolver ela. Quem vai primeiro para o outro lado é o termo independente, que não acompanha a incógnita. É menos 1, vem para cá mais 1. Como eu somei com zero, fica 1. Depois, o raiz de 2, que está multiplicando, passa dividindo. Por que que eu escolhi essa resposta? Esse exemplo? Porque você não pode deixar raiz de 2 no denominador como resposta final. Esse ainda não é o seu x duas linhas. Você tem que, sempre que acontecer, a raiz não pode ficar no denominador. Você tem que racionalizar. Racionalizar é tirar essa raiz daqui. Como é uma fração, eu posso mexer nela para tirar a raiz de 2, é só eu multiplicar toda a fração por raiz de 2. Tem lá o vídeo também de racionalização. 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4.
2 vezes 2 dentro do radical, que dá 2. Então, esse aqui é o meu x duas linhas. Então, solução 0 e raiz de 2 sobre 2. Como 2 é número primo, né? Já está racionalizado, já está simplificado.